Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando continuidade a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos fazendo um subsídio da lição de número 7, que tem sobre tema a mordomia dos dízimos e das ofertas. Em primeiro lugar, nós estudamos já a lição de número 5, aonde nós falamos sobre a igreja local, que nada mais é, a minha visão, do que a igreja universal. Falamos sobre a igreja num todo. Conseguimos dividir a igreja universal, que é composta por todos aqueles que creem, independente de época, independente de sexo, independente da localidade, e falamos um pouquinho da igreja pela qual essas pessoas estão congregando, estão fazendo os seus ajuntamentos. Hoje, na aula de hoje, que é sobre dízimos e oferta, nós vamos estar falando sobre a administração que essas congregações fazem. A administração individual de cada servo que está reunido num determinado lugar para buscar a Deus. Então, a aula de hoje sobre dízimo e oferta depende muito da localidade, depende muito do grupo, da decisão que o grupo de cristãos, que os grupos de cristãos estão fazendo. Então, vamos tentar falar o dízimo à luz da Bíblia e vamos tentar falar do dízimos na sua atualidade. Por que isso? Porque o que é o dízimo? A palavra dízimo, todo mundo acho que já sabe, tanto cristão quanto não cristão. Vem de uma palavra hebraica que tem o sentido de décima parte. Décima parte. O sentido de oferta, todo mundo também já sabe, oferta é uma contribuição. Então, o dízimo, ele é importante, a oferta é importante, sim. E eu não digo como é importante, mas eu digo como é fundamental nos nossos dias. Porque o dízimo e a oferta, ela sustenta a igreja local. Esse ajuntamento, essa congregação que está atuante para adorar a Deus. Então o dízimo e a oferta sustenta essa congregação, sustenta esse ajuntamento de pessoas. Sustenta em qual sentido? Porque esse ajuntamento de pessoas necessita de água. Esse ajuntamento de pessoas necessita de luz, telefone, necessita de alguns aparelhos tecnológicos, como sons e outras coisas. Algumas necessita de pagamentos aos líderes ou às pessoas que estão envolvidas, limpezas, algum ensinador. Então, da onde vem esse dinheiro? Da onde vem esse pagamento? Vem dos dízimos e das ofertas. A igreja precisa, o ajuntamento de pessoas precisa do dízimos e as ofertas. Os líderes, aqueles que estão envolvidos na obra, precisa de carro, alguns têm carro, precisa de carro, outros precisam de gasolina, outros precisam de moradia, cursos, auxílios familiares e por aí vai. Os membros, as pessoas que estão envolvidas nessa comunidade também precisam, porque pode ter muitos membros órfãos, pobres, necessitados, que precisam da ajuda financeira ou uma ajuda que envolve a área não só financeira, mas alimentícias e vestimentas.
e tantas outras coisas. E também não podemos esquecer que a sociedade, os vizinhos pelas quais a congregação está inserida também precisa dos dízimos e das ofertas. E como sanar esse problema? Os membros contribuindo. E os membros que não contribuem, a igreja local, líderes, membros, a sociedade em volta fica desguarnecida, fica desfavorável no sentido financeiro, no sentido alimentício e tantos outros sentidos, roupas e vestimentas e tantas outras coisas. Por isso que há a necessidade da contribuição dos dízimos e das ofertas. Então, hoje, dízimos e ofertas é uma necessidade da obra. Agora, o que nós temos que ter em mente é que a igreja, que a congregação, que o ajuntamento de pessoas que não precisa desses itens que foram citados, também não precisa do dízimo. Isso é algo interessante. Porque se não tem pagamento de água, luz, telefone, dessas coisas que eu disse, não vai precisar do dízimo. Se não ajuda a sociedade em volta, então não precisa de dízimos e ofertas. Se não tem uma contribuição financeira para pagar, se não tem algo financeiro para pagar, se não tem uma vestimenta para doar ou para emprestar, ou direcionado a alguém, se não tem isso, então não precisa de dízimos e oferta. O dízimo e a oferta é devido à necessidade da obra. Agora, o dízimo e a oferta existe. Agora, a aplicação dele é devido à necessidade da obra. Que Deus nos permite chegar no momento deste estudo, aonde nós vamos entender que 10% não é suficiente. Que Deus nos dê graça, que possamos entender que às vezes temos que colaborar com 70%, com 50%, com 35%. Dízimo é a 10ª parte, só que a necessidade da obra é de acordo com a localidade. Vamos chegar no momento aqui no estudo que nós vamos ver que tem pessoas que contribuem com 5%. E esse 5% é a chave para solucionar todos os problemas. Mas vamos passo a passo. Eu tenho apenas 31 minutos e 49 segundos. Vamos passo a passo. A igreja, ela deve ser sustentada pelo Estado. Há algum pecado na igreja, na congregação, ali do ajuntamento das pessoas locais? Há algum problema de ser sustentada pelo Estado? A gente vê na Bíblia Sagrada que muitas das vezes o Estado, a parte secular, sustentou muitos homens de Deus. Sustentou Israel e muitos em alguns determinados locais ou tempos. A gente vê que no Egito, ainda que o Egito é um estado à parte de Israel, mas é só para fazer uma comparação, a gente vê que o Egito ajudou o povo de Deus muitas e muitas vezes. A gente vê que no Antigo Testamento tem muitos períodos de fome. Teve fome com Abraão. Abraão desce ao Egito para receber auxílio. Gênesis capítulo 12. Depois a gente vê que a família de Jacó desce ao Egito também para receber auxílio alimentício, financeiro. Gênesis capítulo 42. Depois a gente vê que o povo de Israel, numa totalidade, desce ao Egito, Gênesis 47, também para receber auxílio. Então o Egito ajudou a igreja muitas e muitas vezes.
E não só no Egito, mas mais na atualidade, quando há uma catástrofe, como houve a catástrofe aqui de Brumadinho, a gente vê que vários países se reuniram para ajudar o Estado ali, para ajudar a situação que Brumadinho estava vivendo. E os cristãos de Brumadinho não deveriam receber auxílios desses países? Não deveriam ser ajudados pelo Estado? A gente vê um homem em Atos capítulo 10 chamado Cornélio. Cornélio, a Bíblia diz que ele dava esmolas cotidianas, e essas esmolas agradavam a Deus. Ou seja, Cornélio fazia um papel de um Estado, de uma pessoa que não é evangélica, e ajuda os pobres, os necessitados, os carentes, as viúvas. O governo mesmo brasileiro, na Câmara, tem a bancada dos evangélicos, e essa bancada, ela vem segurando o bastão para que a igreja possa ser beneficiada, seja diretamente ou indiretamente. E a gente vê que CNPJ das igrejas autônomas, ela na parte administrativa é diferenciado. A gente vê que algumas organizações que arrecadam menos de 4,8 milhões, isso daí eu estava pesquisando, elas são isentas das escrituras contábeis digital. Enfim, eu não quero entrar muitos em dados estatísticos, mas o governo ajuda a igreja direta, indiretamente, e isso é um plano de Deus. Louvado seja Deus por isso, porque no Brasil nós temos essa possibilidade do governo nos ajudar os evangélicos e não perseguir. Porque a gente vê na Bíblia Sagrada, quando houve a diáspora, quando houve a perseguição, a igreja sofria muito. Será que o Vaticano, a Igreja Católica, não é ajudada por Roma? Não é ajudada pela Itália? Então, é mais uma reflexão. Enfim, o que seria um dízimo proibido? Uma oferta proibida? A gente fala que oferta proibida e um dízimo proibido é um dízimo que vem de coisas ilícitas, do tráfico, de alguns serviços proibidos, como prostituição. E isso é discutível. Por que é discutível? Não na minha visão. Eu acredito que esse dinheiro não era nem para chegar na calçada da igreja. A minha vista. Só que é discutível, porque hoje em dia a gente não vê as pessoas que recebem os dízimos e as ofertas perguntando da onde vem os dinheiros, da onde vem esse dinheiro. Por isso que eu digo que é discutível. Hoje em dia, muitos dízimos e ofertas são aceitos e não deveriam ser aceitos, porque a sua origem não é lícita. Tráfico, prostituição, roubo e tantas outras coisas. Uma pessoa rouba a carteira de outra, pega o dinheiro, vai até uma instituição, contribui com o dízimo e com a oferta e está tudo bem. Ah, mas irmão Tadeu, o destino, a gente não pode questionar o destino. Talvez hoje não temos estrutura para isso. Mas eu quero dizer o que é certo e o que é errado. Uma outra coisa mais simples é receber dízimos e ofertas de jogos de azar. Aqui no Brasil, o jogo de azar é proibido. Então, automaticamente, esses dízimos e essas ofertas seriam proibidos. Não deveriam haver a contribuição. Desde 2002, que o Brasil vem lutando. Entra um governo e permite, entra outro governo e proíbe, entra um governo e permite, e assim as leis brasileiras vai intercalando. No nosso governo, no dia de hoje, é proibido jogos de azar. O que seria um jogo de azar? Um jogo de azar é aquele jogo que conta com a sorte.
não envolve estratégia, não envolve um cálculo, um recálculo para chegar na vitória. Não, depende simplesmente da sorte, que seria bingo, que seria rifa, que seria jogo do bicho e por aí vai. Agora eu te pergunto, essas coisas são praticadas na igreja evangélica? Lógico que são praticadas, e ninguém diz que é proibido. Essa oscilação que acontece nos nossos dias é muito interessante. A gente vê que baralho já não entra como jogo de azar, porque é um jogo de estratégia. Então, segundo a legislação brasileira, o baralho pode. Pôquer é considerado hoje em dia como esporte? Pode. Mega Sena, quina, e por aí vai, esses jogos da Caixa Econômica. É permitido porque existe uma estratégia. Enfim, não conta apenas com a sorte. Isso é complicado, meus irmãos. Estamos vivendo num tempo que a palavra de Deus ela está sendo sufocada pelos administradores eclesiásticos. Esses administradores, quando se deparam com a parte financeira, acabam se perdendo. Porque eu até entendo que é uma maré, é uma força muito grande da mídia, da parte externa. Só que a igreja ela tem que se posicionar. A gente vê na Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, falando sobre os prognosticadores. Os prognosticadores são as pessoas que eles se utilizam a adivinhação para beneficiar as pessoas. E o prognosticador é proibido, foi proibido no meio do povo de Israel. Aqueles que contam com adivinhação. Tá ligado a esses jogos de azar, num certo ponto? Sim, um prognosticador. Tá ligado. Só que, porém, tá também ligado à feitiçaria, aos adivinhos, aos magos, aos feiticeiros. E todos estes grupos que eu disse agora há pouco são ou é proibido diante da Bíblia Sagrada. Só que a gente vê essa visão aqui do Brasil, que o jogo de azar é proibido e que o dízimo e as ofertas não devem ser recebidas, que vem desta fonte. Por exemplo, uma pessoa que ganha na Mega Sena, ainda que a Mega Sena a gente vê que perante a legislação é algo permitido, querendo ou não, entra como um jogo que depende exclusivamente da sorte. Tem estratégia, ainda que alguns digam que tem estratégia a Mega Sena, mas tem mais a parte que depende mais do computador, ao meu ver. Escolhem as pessoas que devem ser sorteadas do que com estratégia. Mas e as igrejas que os jogos de azar é permitido? Como que fica? Lá os dízimos são recebidos. Nos Estados Unidos, Japão, Itália, aonde o cassino rola solto, aonde o governo entende que os jogos de azar é apenas uma diversão. Os dízimos são recebidos lá. E aí, como que fica essa questão? Como que fica essa questão? E futuramente eu digo que os jogos de azar também vai ser permitido aqui no Brasil, porque tem uma emenda que está desde 2005 rolando aí no Congresso, aonde está a expectativa da liberação dos jogos de azar aqui no Brasil. E agora, em 2018, o Michel Temer, ele deu uma entrevista e ele juntou, ele pegou a loteria, que os dinheiros arrecadados pela loteria sejam destinados para a cultura, uma parte destinada para a cultura e outra parte destinada para o esporte. E os cristãos que estão na cultura e no esporte e estão sendo beneficiados por esse tipo de renda que vem da loteria. Então, é muito
complicado. Quando se trata de dinheiro, é muito complicado. É muito complicado. Mas nós estamos aqui tentando esclarecer à luz da Bíblia Sagrada o que é certo e o que é errado, o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. A gente vê que os dízimos e oferta têm os pós e os contras. Alguns dizem que o dízimos e oferta é só no Antigo Testamento. Outros dizem que no Novo Testamento não existe dízimos e ofertas. Existe contribuições. E eu estou mais para... vamos tentar explicar aqui essa parte aí, de dízimos e ofertas, Antigo Testamento e Novo Testamento. Primeiro de tudo, da onde aparece o dízimo na Bíblia? O primeiro dízimo na Bíblia, a gente vê no caso de Abraão com Melquisedeque. Gênesis capítulo 14. Esse é o primeiro episódio de dízimo, aonde Abraão, ele vence a guerra, rouba todos os pertences dos outros reis, os despojos, porque era um costume de que o prêmio da guerra era o que o rival tinha. E Abraão pega todos os bens, rouba todos os bens dos outros reis e entrega a Melquisedeque como uma atitude de que Deus lhe deu vitória. É o primeiro dízimo que a gente vê na Bíblia Sagrada. Legal, foi o dízimo que Abraão deu para Melquisedeque. Abraão deu o dízimo uma única vez. Abraão deu essa parte devido à vitória que teve na guerra e deu o dízimo de tudo que roubou. Foi a única vez que aconteceu isso, o dízimo de Abraão. Depois disso a gente vê o dízimo de Jacó. A gente já vê um dízimo de Jacó, que é lá para frente, Gênesis capítulo 28, aonde Jacó, ele faz um voto com Deus. Ele faz esse voto com Deus. Ele se ajoelha e fala: Senhor, se você me der isso, se você me der aquilo, se eu conseguir vencer a guerra, se eu conseguir vencer na vida espiritual, estou parafraseando, se eu for vitorioso, tá? Gênesis capítulo 28, versículo 21, depois os irmãos leem. E se eu ganhar a guerra, se eu ganhar as coisas e tal, eu lhe darei o dízimo de tudo quanto eu possuo. Foi um voto que Jacó fez. Isso, ele iria realizar uma viagem e pede para Deus lhe abençoar nessa viagem. Se ele conseguisse ir e voltar em paz, ele daria o dízimo. Pronto, final. Foi um toma lá e dá cá com Deus, o dízimo de Jacó. Ponto final. Foi aquela vez, a única vez. Ele foi, viajou, voltou, deu o dízimo para Deus e pronto, acabou. Depois disso a gente vê o dízimo de Moisés, aonde Moisés estipula o dízimo. E esse dízimo de Moisés é para a manutenção da obra de Deus. Tanto a manutenção do povo de Deus, numa maneira geral, como a manutenção do tabernáculo e futuramente do templo. Então, foi um dízimo estipulado por Deus com a situação da época que o povo estava vivendo. E aí a gente já vê um dízimo mais abrangente, porque envolve uma nação. A gente já vê dízimo dos primogênitos. Primogênitos são os primeiros filhos. E a gente já vê o primeiro filho de um casal era dizimado. Gênesis capítulo 22, versículo 29. Números capítulo 18, versículo 15. A gente já vê os primeiros filhos dos animais. A gente já vê os primeiros produtos do campo. A gente já vê os dinheiro. Alguns falam que não tinha dinheiro, mas tinha dinheiro no meio do povo de Israel. Viu? A gente vê Números capítulo 18, versículo 15. Deuteronômio capítulo 14. A gente já vê que lá o ciclo, eles mexiam com o ciclo. Eles mexiam com geira. Isso são recursos financeiros.
Então já entra o dízimo como o primogênito. E outra, você dava um primeiro filho para Deus, e o primeiro filho poderia ser resgatado. Você poderia pegar de volta. Números capítulo 18, versículo 16. Só que você tinha que pagar por isso. A gente vê Ana fazendo este voto, só que ela dá para Deus e deixa com Deus. Ela não toma. Alguns animais que eram impuros, nasceu o primeiro animal e nasceu impuro, era dado para Deus. Só que esse animal impuro tinha que ser resgatado. Depois você pagava e tinha um resgate deste animal. Meu Deus, 25 minutos. Então, qual era esses objetivos? Era simplesmente o sustento dos sacerdotes, sustento dos levitas, sustento da obra de Deus, sustento do povo que estava necessitado, estrangeiro, órfão, viúva. E também tinha como objetivo o descansar da terra. A terra onde ninguém poderia fazer nada e onde a terra descansava. A terra ela tinha o seu tempo para poder trazer novos dízimos para o povo. E o dízimo, eles se alegravam perante o Senhor. Eles iam, entregavam o dízimo, os sacerdotes, era uma parte para o Senhor, uma parte para os sacerdotes e para os levitas. E aí eles se alegravam com bebidas, com alimentos, com festas. Tudo era lícito, até bebida forte. Eles tinham o dízimo, chegavam num determinado lugar, e não podiam usufruir do dízimo devido à distância que eles tinham que percorrer. Eles vendiam tudo, pegavam o dinheiro, e quando eles chegavam num determinado lugar, eles faziam um grande banquete. Deuteronômio capítulo 14, versículo 25, pegava até bebida forte, tomava. No fim do terceiro ano, todo o terceiro ano, no fim, com o banquete que tinham para os órfãos, viúvas, estrangeiros, até o sacerdote pegava as suas partes dos dízimos, sacerdotes, os levitas, e davam o dízimo dos dízimos para o povo. Número capítulo 18. E todos se alegravam. E tinha também uma parte da oferta alçada. O que é uma oferta alçada? Uma oferta alçada é uma oferta que vai acima da expectativa. É uma oferta mais graúda, uma oferta mais robusta, uma oferta melhor. Se for no caso de alimento, era um alimento melhor. Se for no caso de contribuição, era uma contribuição melhor. Era a oferta alçada. Mas e o dízimo no Novo Testamento? Aonde que fica? Dízimo no Novo Testamento simplesmente não é citado. Eu acho que vai haver a necessidade de eu fazer outro vídeo. 28 minutos e eu entrei agora no dízimo do Novo Testamento, eu não vou conseguir concluir. Mas o dízimo no Novo Testamento simplesmente não é citado. Simplesmente. A única parte que cita o dízimo no Novo Testamento é Mateus capítulo 23, versículo 23, que não é Novo Testamento, é Antigo Testamento. É uma transição entre Novo e Antigo. O Novo Testamento começa com a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Em Mateus 23, 23, Jesus fala do dízimo de Moisés, que deve ser feito, que os sacerdotes, os levitas, que os povos não estavam fazendo o dízimo de Moisés direito, e deve ser feito direito, e ele faz uma repreensão sobre isso, que as pessoas estavam dizimando, estavam entregando o dízimo, as ofertas, e não tinham o amor, não tinha justiça, não tinha a parte interior. E ele fala, vocês têm que fazer as duas coisas, faz essa e não omite aquela. Depois ele fala em Lucas capítulo 18, versículo 12, a parábola do publicano e do fariseu, que o fariseu
ele se orgulhava porque dava o dízimo. Mas Jesus fala que não adianta se orgulhar para dar dízimo. Você tem que ter uma vida justa, em primeiro lugar. Porque se você não tiver uma vida justa em primeiro lugar, a sua dedicação em entregar o dízimo não vai servir de nada. O seu dízimo irá ter um propósito. Alguém irá se beneficiar do seu dízimo, sim. Mas você não terá nenhum benefício. E depois fala da oferta da viúva. Que a viúva, ela estava no gozofilácio e ela entregou lá suas moedas. E Jesus elogia ela porque entregou as moedas, falando que ela deu mais do que todo mundo. Porque ela deu tudo, não só 10%, mas ela deu tudo. Então essas 3 passagens são as passagens do dízimo. Isso está em João capítulo 8, versículo 20. Também em Lucas capítulo 21. João capítulo 8, versículo 20, ele fala que a casa do meu pai era chamada casa do tesouro, né? Essas 4 passagens dos dízimos do Antigo Testamento. Dízimo do Antigo Testamento. Jesus não aboliu o dízimo do Antigo Testamento. Jesus ele só disse que esses dízimos devem ser feitos, mas com amor, com dedicação a Deus. Amém? Eu vou fazer um próximo vídeo falando do dízimo do Novo Testamento. Amém? Não houve não tem muito tempo. Tá bom? Que Deus possa abençoar os irmãos e assista o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.